Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre as ferramentas de planejamento. Nesse vídeo você vai ver os tipos de ferramentas e seus exemplos, conceito de planejamento de destinos e planejamento de atrativos. Antes de tudo, devemos entender que existem diversas ferramentas de planejamento. As que mostraremos aqui são somente algumas delas. Existem aquelas ferramentas que são gerais e podem ser usadas para qualquer situação, e as específicas, utilizadas somente para o planejamento turístico. Começaremos pelas ferramentas gerais. Selecionamos duas delas para apresentar a você. A primeira é a 5W2H. Ela é utilizada para planejar ações a serem executadas por meio de respostas a 7 perguntas. O que? Por quê? Onde? Quando? Quem? Como? Quanto? As respostas podem ser escritas em qualquer editor de textos ou até mesmo no papel. Só não esqueça de guardá-lo. A matriz SWOT tem como objetivo auxiliar o planejamento por meio da avaliação dos ambientes internos e externos da organização. Essa análise ajuda a conhecer os pontos fortes e fracos da organização e identificar as oportunidades e ameaças do cenário externo, como questões econômicas concorrentes e questões ambientais. Esses são os exemplos de ferramentas gerais do planejamento. Vamos para as específicas? Antes de entrarmos no tema de planejamento turístico, devemos deixar claro a diferença entre planejamento de destinos turísticos e planejamento de atrativos. Os atrativos turísticos são os componentes do destino que estimulam a visitação, por exemplo, a Disney ou a praia de Copacabana. Muitas pessoas viajam de longe para conhecer esses atrativos. O destino turístico é um conjunto de componentes turísticos e não turísticos. Neles estão inclusos os atrativos, pousadas, restaurantes, por exemplo, bem como as estradas e serviços de transporte. São exemplos de destino a cidade de Nova York, Rio de Janeiro, Salvador, entre outras. Com isso, podemos concluir que o planejamento do destino é mais complexo, por considerar inúmeras variáveis, mas não menos importante do que o atrativo. Existem estudos e ferramentas específicas sobre planejamento turístico. Vamos apresentar aqui 3 delas: o inventário turístico, a matriz de avaliação do potencial turístico de localidades receptoras e a avaliação de atrativos turísticos. A primeira é o inventário turístico ou Invitur. O inventário é um instrumento de coleta e registro de dados e informações de infraestrutura local. Nele são levantados dados sobre infraestruturas de apoio, que são meios de acesso e sistema de saúde, entre outros, serviços e equipamentos turísticos, como hospedagem e alimentos e bebidas, e atrativos turísticos, naturais, culturais, por exemplo. Uma dica: o Ministério do Turismo disponibiliza todos os modelos de fichas de inventário. Outro exemplo de ferramenta utilizada para a avaliação turística é a matriz de avaliação do potencial turístico de localidades receptoras. O nome é complicado, mas o objetivo é simples. Esta ferramenta avalia o destino turístico por meio da criação de parâmetros para análise da infraestrutura turística e não turística. O modelo é dividido em 6 grandes dimensões de investigação: atrativos turísticos, equipamentos e serviços turísticos, infraestrutura de apoio turístico, normativo institucional, planejamento turístico, participativo e outros fatores. Cada uma dessas dimensões possui um número de variáveis a serem analisadas, que receberão notas de 1 a 5. Em se tratando de ferramenta de avaliação de atrativos turísticos, apresentamos um modelo de avaliação de potencialidade de atrativo, que considera não só as informações internas, como também as externas ao atrativo. A ferramenta consiste na avaliação de indicadores divididos em 7 grandes dimensões. A dimensão cênica estética refere-se à avaliação da qualidade estética da paisagem. A histórico-cultural, a importância do lugar para a história e/ou cultura de onde está inserido. A dimensão ecológica representa o valor ecológico a partir da análise da condição atual de preservação e fragilidade do ambiente.
A social objetiva avaliar a participação e opinião da comunidade sobre o turismo. A econômica, examinar as questões econômicas que influenciam na experiência do visitante e o planejamento de ações de turismo. A turística, que analisa as principais variáveis que compõem a infraestrutura turística básica. E o aproveitamento turístico, que avalia os aspectos de comercialização e divulgação do atrativo. Alguns exemplos de critérios. Cênica estética, como beleza cênica e singularidade. Cultural histórica, como patrimônio imaterial e história. Ecológica, como capacidade de carga e status de proteção. Social, relacionada ao apoio populacional e sua inserção na atividade. Econômica, como a diversidade de serviços encontrados no lugar. Turística, como a qualidade nos serviços. E aproveitamento turístico, ligado à divulgação e visitação do atrativo. Importante: não existe um modelo padrão de avaliação. O que existe são várias ferramentas com objetivos de aplicação diferentes. Neste vídeo, apresentamos 5 ferramentas que auxiliam o gestor na organização de propostas para uma possível intervenção no território. Foram 2 delas mais gerais e 3 específicas para análise da atividade turística. Entre as gerais, o 5W2H, utilizado para planejar as ações por meio da resposta a 7 perguntas, e a matriz SWOT, que auxilia no planejamento e na avaliação dos ambientes internos e externos à organização. Entre as ferramentas focadas no turismo, apresentamos o Invitur, que é um método de coleta e registro de dados com o objetivo de organizar as informações turísticas e não turísticas sobre o lugar. Além disso, também falamos sobre 2 modelos específicos de avaliação. Eles se utilizam de indicadores com o propósito de investigar a situação atual para auxiliar no planejamento e na tomada de decisões futuras. São elas a matriz de avaliação do potencial turístico de localidades receptoras e a avaliação de atrativos. Essas ferramentas visam a melhoria e o desenvolvimento da atividade turística. Quais delas podem ser utilizadas para auxiliar o planejamento do turismo aí na sua cidade? Até a próxima!